esses 12 homens, cada um deles representava as 12 tribos de Israel. E eles foram lá para trazer um relatório. Quando chegaram lá, irmãos, tudo que Deus havia falado, o povo tinha. E lá, terra próspera, os frutos enormes, de primeira qualidade, manares, águas cristalinas, tudo do bom e do melhor para alimentar o povo, o gado, e eles têm uma vida com excelência, uma vida na presença de Deus, adorando e servindo a Deus com prosperidade, com bênção em todos os sentidos. Mas só que quando eles chegam e percebem aquilo ali, só que lá eles percebem que tem os filhos de Anak. Naquele período, irmãos, era normal ter homens de grande estatura, gigantes. Entre eles nós conhecemos a história de um gigante, Golias. Havia muitos naquele período, homens de grande estatura, enormes. E lá eles disseram: olha, quando Caleb e Josué dão um relatório favorável a Moisés, os outros 10 dizem: não, mas o que nós vimos lá foi os filhos de Anak, homens que aos seus próprios olhos nós éramos que nem gafanhotos, e ele também nos viu como gafanhoto, de tão grande que ele era. E nos seus corações, eles sabiam que tudo que Deus havia prometido estava ali, mas eles não queriam pagar um preço para isso. Eles não queriam ter no seu coração a determinação de chegar lá e fazer acontecer. Porque, queridos, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer para você que eu já lutei contra críticos, já lutei contra pessoas que foram contrárias, já lutei contra pessoas que desacreditaram e disseram que eu não ia chegar a lugar nenhum, porque eu não tinha condição nem de capacidade, e realmente Deus só usa aqueles que se reconhecem que não têm capacidade. Porque quando nós reconhecemos é que Deus usa, irmãos, porque a glória pertence a Ele, não é homem. Deus não quer usar para a sua obra estrelas. Deus quer usar para a sua obra servos que reconhecem nele o senhorio. Deus quer usar na sua obra pessoas que confiem na ordem que Ele coloca, quando Ele motiva o seu coração dizendo: filho, você pode todas as coisas em meu nome, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões em meu nome. Mas muitas vezes nós não tomamos posse disso. Nós estamos igual aqueles outros 10. Não, Moisés, nós não temos condições, porque, quem dera, tomara nós tivéssemos morrido lá no deserto. Queridos, o que é de pessoas que têm amaldiçoado o seu dia? O que é de pessoas que têm amaldiçoado o seu emprego? O que é de pessoas que têm amaldiçoado a história dos seus filhos? O que é de pessoas que têm amaldiçoado a si próprio? Por não controlar a língua, por falar demais. Capítulo 14, versículo 1 em diante. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou com voz alta. O povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse-lhe: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Irmãos, eles disseram o quê? Tomara nós tivéssemos morrido lá atrás, ou mesmo no deserto. Você acredita mesmo que se José ele soubesse que para ele ser um governador reconhecido no mundo inteiro hoje, você acredita que se ele soubesse o que ele enfrentar, ele aceitaria ser governador? Eu não acredito que ele aceitaria. Se Deus falasse para José e dissesse: José, meu filho, olha, você sabe que eu te amo, eu vou te levar nessa terra, teus irmãos vão ter inveja de você, e por essa inveja eles vão tentar te matar. Mas eu não vou dar um jeito, você não vai morrer. Eles vão te lançar numa cova lá e vão te levar apenas para ser escravo lá no Egito. Mas se preocupa não, José. Tu vai começar a trabalhar entre os escravos e vai se destacar de uma tal forma. Não vai ser fácil, não. Vai trabalhar muito. Depois você vai se destacar por saber ler, por saber ser alguém com inteligência mais elevada que os demais.
Mas depois o capitão lá de Faraó, ele vai te levar para a casa dele, para você ser servo dele como alguém mais especial, que vai estar assistindo na própria casa dele. A mulher dele vai te assediar, tu vai ser acusado por estupro e vai ser preso por muitos anos. Irmãos, se José imagina assim, se ele diz, Deus, quero ser governador nunca. É porque a nossa história, irmãos, Deus não apresenta o nosso dia de amanhã para a gente não estar ansioso. O que a gente vai passar, o que a gente vai enfrentar. Mas os filhos de Anak, eles estão surgindo dia após dia. Os gigantes estão aparecendo. As provações estão chegando para dizer, você não vai conseguir. Volta. Volta, desiste. E onde muitas pessoas, por não conseguirem na vida superar os seus obstáculos, os seus traumas, elas estão olhando para as dificuldades e achando que Deus não tem condição de resolver esses problemas. E as pessoas estão começando a amaldiçoar. Ah, mas antes eu tivesse morrido. Ah, mas quantas pessoas eu já não ouvi dizer, quando eu vivi lá no mundo, eu era assim. Ah, quando eu vivi daquele jeito, minha vida era assim. Era, irmão? Era mesmo? Cuidado com o que fala. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino dos céus. Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede, daquele que volta. O povo gritaram, irmãos. Os outros 10, ainda, nós vemos que no texto lemos que Josué e Caleb fez calar o povo e disse, subamos e possuamos, porque nós vamos conseguir. Mas outros 10 diziam, não, Moisés, que o povo, os camaradas é grande, é terra de gigante, tem tudo que Deus mostrou, mas é terra de gigante e nós não podemos com eles. Aí naquele momento, a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 14, Números, versículo 1, que a congregação, todo o povo chora, desesperado. Deus, por que nos trouxesse aqui, Senhor? Oh Deus, eu sou teu servo, imagina o século XXI, a igreja do século XXI. Deus, eu tenho servido tanto, Senhor. Oh Deus, tu sabe que eu tenho sido fiel. Tem pessoas que ainda falam isso, irmão, diante de Deus. Eu tenho andado na tua presença e nada tem acontecido. Mas Deus, quando na verdade nós precisamos a cada momento, irmãos, se humilhar nos pés do Senhor e dizer, Deus, me perdoe, porque eu não tenho sido a pessoa digna de a tua aceitação, mesmo assim você tem me amado. Eu não tenho andado conforme o Senhor tem preparado para mim, mas mesmo assim eu te bendigo pela tua fidelidade, pelo teu amor. E o que nós percebemos, irmãos, é que na nossa caminhada, o que nós vemos é que nós precisamos reconhecer mais o poder de Deus e não reconhecer, irmãos, não esperar em Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Mas além daqueles que não acreditaram, sabe o que é que aconteceu ainda? Eles levaram outros a desacreditar. Todo o povo desacreditava. Muitas vezes nós já vimos pessoas, irmãos, eu tenho aí meus anos de pastoreio, de congrego, quantas igrejas eu já vi rachada, quantos problemas vêm de igreja por causa de pessoas frustradas na sua vida, pessoas que não chegaram e nem tem condição de chegar a lugar nenhum porque ele não quer pagar o preço. Pessoas sem desacreditar que têm levado outras pessoas a desistir. Tem levado outras pessoas a reconhecer que é derrotado também. Pessoas têm vendido sonhos de Satanás a outras e outros têm aceito. Foi o que aconteceu aqui. Havia 10 pessoas que contaminou todo aquele povo. Apenas 2 estavam acreditando nas promessas de Deus. O restante do povo quiseram voltar, amaldiçoar e lançar uma palavra. Quem dera nós não tivéssemos morrido no deserto. Só assim teria sido melhor. Ou mesmo no Egito. Aí Deus diz, a Bíblia diz que Deus aparece na congregação. E Deus diz, olha, Moisés, esse povo obstinado de coração, eu vou destruir todo esse povo, porque eles têm abusado
do meu amor, da minha graça, em outras palavras. Ele tem abusado de toda a fidelidade que eu tenho feito com eles. Eu vou destruir esse povo, Moisés, porque ele não merece. Eles não estão fazendo por onde? Esse povo obstinado de coração por 10 vezes, eu tenho demonstrado o meu poder lá no Egito. E não tenho deixado eles na sua caminhada. E esse povo agora eles estão me provando, Moisés. Eu vou destruir todos eles. Eles não pediram para morrer? Eles não lançaram a palavra que queria morrer? Tomara que nós tivéssemos morrido. Aí Deus disse, tudo bem. Eu vou destruir a Moisés, irmãos. Moisés faz uma oração pelo povo. Deus, não faz isso com esse povo não, Deus. Esse povo coração duro, Senhor. O que diriam as nações? O povo que tu trouxesse e não podendo o Senhor fazer esse povo herdar a terra que prometeu. O Senhor os destruiu no deserto. O que diria o povo, Senhor, sobre o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tem feito maravilhas? Se assim fizer este povo, Deus. Não faz isso, Senhor, para que nós possamos entrar na terra e lá reconhecer que tu és Senhor. Irmãos, uma oração verdadeira, não aquela oração imposta a voz, ó Deus, graças te dou. Tem gente lá que muda até a voz, tem pessoas que falam quase em espanhol para falar com Deus, achar que isso é que vai trazer unção. O que traz unção não é imposição de voz, irmãos. O que traz unção é verdade direcionada a um Deus que é Pai, que conhece o teu coração. É quando nós conversamos com Ele sobre realmente o sentido do nosso coração. E foi o que Moisés estava sentindo pelo povo. Esse povo vai morrer, Deus vai destruir todo esse povo no deserto. O que será? Aí Moisés diz, Deus, não faz isso com o povo. O que diriam as nações? Deus compassivo, um Deus misericordioso, Deus. E Moisés faz uma oração tão melancólica, mas verdadeira, e toca o coração de Deus. Aí Deus diz, Moisés, eu não vou destruir esse povo agora, mas pela sua incredulidade e dureza de coração, por provocar minha ira, por abusar do meu amor, eles vão andar pela vida, mas nenhum deles vão alcançar a terra que jurei aos seus pais. Nenhum deles vão entrar, nenhum deles vão chegar no lugar que eu preparei para eles. Apenas, Moisés, eu vou permitir apenas os filhos deles até 20 anos, para que os filhos deles entendam a minha correção, para que os filhos deles entendam o meu amor, mas como eu puno aqueles que não me amam, aqueles que não acreditam em mim, aqueles que não confiam em mim. E foi o que Deus fez, irmãos. Todo o capítulo 14 você vai buscar toda essa história. O que eu observo é que tem pessoas que estavam passando pela vida, pessoas que estão vivendo um dia após o outro, as coisas muitas vezes aparentemente estão dando certo, mas a Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o que daria o homem em troca da sua alma? O que eu percebo, irmãos, é que Deus ele permite muitas vezes nós até ter uma paz parcial aqui nesse mundo, mas para aqueles que desacreditam, que são desmotivados, que não confiam em Deus, mesmo Deus sendo abençoado tanto. Porque cada um de nós, irmãos, ninguém diga que eu nunca vi milagre notório de Deus. O primeiro Deus, você está vivo e respirando sem aparelho. Outro, irmãos, cada um aqui estão sobre a sua coberta. Próprio ou não, Deus te dá condição até hoje para você tê-la. E não é de hoje por diante que Deus vai tirar de você. Ele vai permitir. Isso é o dom e a graça comum de Deus. Ele dá desde o ladrão até o justo, desde o homicida àqueles que não é. Agora, a graça para a salvação, irmãos, só para aqueles que amam a Deus, só para aqueles que confiam em Deus, só para aqueles que entendem o que é que está fazendo aqui, só para aqueles que entendem que é necessário que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E que se você não se arrepender dos seus pecados, você pode até viver na vida, você pode até comprar um carro novo, a casa nova, prosperar no secular, nesse mundo. Mas é possível que você não alcance a terra prometida, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para os seus filhos.
Deus não criou a gente para viver nesse mundo, irmãos. Estamos no mundo, mas nós não estamos aqui. A qualquer momento, irmãos, Jesus pode voltar. A qualquer momento eu posso morrer. E eu vou fazer uma pergunta a você que eu já me fiz muito. Como é que está a minha vida hoje? Se eu morrer hoje, e Deus perguntar para mim, Sebastião, o que é que você tem feito para que eu possa lhe aceitar para viver eternamente comigo? Se Deus perguntar a você, irmão, o que é que você tem feito? Como é que está a tua vida? Nós precisamos entender isso, irmãos, levar a sério isso. Deus não te criou por acaso, irmãos. Deus te criou com um propósito definido. Deus te conhece antes mesmo do ventre da tua mãe. Deus conhece você pelo nome. Deus sabe a tua idade. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe até o que você está pensando agora. Ele se importa com você. Nessa noite, eu quero fechar um raciocínio para você daquilo que Deus tem a te dizer nessa noite. O amor e a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Mas vai chegar um tempo que você não poderá mais contar com esse amor e essa misericórdia. O que é que você tem reclamado para Deus? Por que você tem reclamado tanto de Deus? O que Deus quer de cada um de nós, irmãos, é que nós reconheçamos no Senhor o seu amor, a sua fidelidade, o seu poder. Ele colocou, irmão, sobre um vaso de barro, como diz o apóstolo Paulo, o seu mais precioso ouro, o seu Santo Espírito. Lucas 17 diz que o reino de Deus está em cada um de nós. E o aceitamos. Está no coração do homem. Está no coração da mulher de Deus. Dentro de você é o reino de Deus, queridos. E não existe nada impossível para você. Em nome de Jesus, irmãos, não existe nada impossível para você. Agora é necessário você confiar que o Deus que fala, Ele é poderoso para cumprir e fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós precisamos nesse dia parar da nossa vida, deixar de correr de um lado para o outro, deixar de lançar a palavra que glorifica Satanás. Precisamos glorificar mais a Deus. Ah, Deus, quem dera, Senhor, se nós tivéssemos corrido no deserto ou lá no Egito, aquele povo que gosta de reclamar e murmurar da vida, de barriga cheia. Deus tem feito tudo por eles, como tem feito por mim e por você. Ah, Deus, quem dera. Deus disse, Moisés, eu exterminei esse povo. A oração de Moisés conservou o povo em vida, mas eles não conservou o povo em gozo, em alegria, lá no lugar que Deus preparou para eles. E só vai chegar lá, irmãos, aqueles que perseverarem. E tudo que nós temos que dar a Ele, ainda assim, não seremos nunca merecedores do que Ele fez por nós. E tudo que Ele tem nos dado. Quero convidar a ficar de pé nessa noite. Deus não colocou em nós o coração um espírito covarde. Deus colocou em mim e você, irmãos, um espírito vivo, vivificado um Deus que tudo pode. Nessa noite sai daqui, irmãos, como um verdadeiro Caleb, como um verdadeiro Josué, que não desiste e não desmotiva as pessoas que estão ao seu redor, mas é aqueles que dizem, subamos e possuamos, porque Deus nos prometeu, nós vamos colher com eles, porque maior do que os gigantes, maior do que os obstáculos, maior do que o problema é o Deus que está à frente do nosso exército. Essa noite, queridos, fale com o Senhor. Eu não sei o que você tem reclamado com Deus, eu não sei o que você tem pecado, eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei porque você tem criticado tanto, porque você tem amaldiçoado o seu dia, você tem dito que não vai conseguir, que os teus filhos, teus amigos não podem, desacredita de tudo e de todos, acredita que Deus não é capaz. Essa noite quero dizer para você, meu irmão, mude o seu pensamento, peça perdão ao Senhor, enquanto há tempo, peça misericórdia a Deus, por tudo que você tem falado, pelas suas ações, mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa estar te envolvendo nessa noite.
Que o Espírito Santo de Deus venha ter lugar na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. E nessa noite, nesse mesmo Espírito, eu quero lançar um convite a pessoas que chegaram nessa noite aqui. A pessoas que nessa noite chegaram aqui com o seu coração e que de alguma forma Deus falou com você nessa noite. Se você nessa noite entende que precisa dar um passo para Jesus, talvez você que nasceu talvez uma religião e diz: pastor, mas eu nasci em tal religião, olha aí, assim foi o que eu aprendi desde a minha criança, na minha infância. Eu quero falar para você nessa noite, queridos, o que Deus quer de você é o seu coração. O que Deus quer de você é que você reconheça Ele. O que Deus quer de você é que você entenda que você é imagem e semelhança dEle. O que Ele quer de você é que você entenda que o único filho que Ele tinha, Jesus Cristo, morreu para lhe dar vida. E nessa noite você, querido, que quem quer dar sua vida a Jesus, a você que restaurar a sua aliança com Deus, a você que nessa noite diz: pastor, eu quero restaurar minha aliança com Deus, eu quero dar um passo para Jesus, eu quero que Deus entre na minha vida em todos os sentidos. Nessa noite, se tem alguém, querido, que quer entregar sua vida a Jesus, quero convidar você a assinar com a mão. Glória a Deus. Salve de palmas para o Senhor Jesus, irmãos. Amém? Salve de palmas para o Senhor, irmãos. Posso pedir que você estava adorando? Salve de palmas para o Senhor. Amém? Nessa noite, se tiver mais alguém, irmãos, que entrou nesse lugar, que reconhece assim como essa jovem Claudiane reconheceu, você que quer restaurar a tua aliança com Deus, você que quer, irmãos, voltar, quer entregar a tua vida a Jesus, nessa noite, não espera que nem o povo, não espera passar pela vida, para que depois você tome uma decisão. Esse é o dia e essa é a hora, irmãos. Nessa noite, você, irmãos, Deus está falando com você. Deus está falando com alguém nessa noite, irmãos. Deus está falando com alguém. E tem alguém que está resistindo nessa noite. Glória a Deus, irmãos. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. E a tua recebe a cura, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Essa noite, queridos, vocês estão aí. Glória a Deus, louvado seja Deus, irmãos. Essas 4 vidas que se renderam ao Senhor, as 4 vidas que nessa noite tomam a decisão publicamente, irmãos. Deus, a Bíblia diz que por uma alma há uma grande festa no céu, irmãos. Imagine como é que está o céu nessa noite. Por que é que você está triste nessa noite, irmãos? Por que é que você está triste nessa noite? Quem me conhece sabe, irmãos, eu não costumo insistir, mas nessa noite, irmãos, Deus está cobrando a pessoas que estão aqui nesse lugar. Deus está cobrando a uma pessoa ainda nessa noite, irmão. Tem pessoas nessa noite aqui nesse lugar, irmãos, que Deus trouxe nessa noite, e o coração está desejando vir, sabe que precisa vir. Deus está cobrando, mas está resistindo. Jesus te chama, Ele está dizendo: filho, eu morri por você por essa vergonha. Não tem vergonha não. Eu quero você, eu te comprei, eu lavei com o meu próprio sangue. Jesus essa noite me chama. O que adianta nós vermos nesse mundo e não poder morar no céu? Não é o que Deus quer, queridos. Aleluia! Glória! Santo é o nome do Senhor.